Muito bem, gente. Então, vamos tratar do conteúdo, né, correspondente a 1 e 2. Depois da gente tratar do conteúdo, vamos ter exercícios no nosso Classroom. Tá? Então, iniciamos aí com a introdução ao comportamento organizacional, a nossa disciplina, né, de primeiro ciclo que a gente inicia hoje. Então, a primeira coisa, né, é conceituar, né, o comportamento organizacional, né? Então, ele é um estudo do comportamento das pessoas, né, indivíduos e grupos no ambiente organizacional. Claramente, nós verificamos que as organizações, elas são de fato grupos humanos, né? Que uma empresa, ela não é o prédio, né? A empresa não é o estoque, a empresa não são as máquinas, a empresa não são os sistemas. Né? A organização, a empresa, ela é pessoas, sem as quais não existe possibilidade, né, de se resolver problemas, de inovar, de processar materiais, operar sistema, né? A existência organizacional, ela depende das pessoas. Então, o comportamento organizacional se fundamenta, né, nesse princípio. Ele é o estudo do comportamento das pessoas, sejam de forma individual ou sejam nos grupos que fazem parte dentro dessas mesmas organizações. Porque o resultado vem dali, né? Vem das pessoas. Essas pessoas, então, que resolvem problemas, tomam decisões, usam o sistema, né? Manipulam a matéria-prima, né? Que fazem o resultado acontecer. Então, para alcançar os seus objetivos, né? O comportamento humano, né, é preponderante dentro das organizações. Em termos de comportamento organizacional, nós vamos ter aqueles aspectos que são visíveis e os aspectos invisíveis, sempre tendo, né, sob perspectiva que, quando a gente fala de comportamento organizacional, a gente está falando dessa dualidade, né, o comportamento do indivíduo e o comportamento do grupo, ou seja, dos indivíduos que formam aquela organização, tá? Sempre haverão os dois aspectos, os visíveis e os invisíveis. Os aspectos visíveis, né, são aqueles notados, né, pela nossa percepção no dia a dia, no cotidiano das organizações. Então, as estratégias organizacionais, né, elas são visíveis, são perceptíveis, né? Então, elas são divulgadas, apresentadas, fazem parte do contexto organizacional. Os objetivos a serem alcançados, né, por aquele grupo humano também são aspectos visíveis que impactam, né, o comportamento humano. As políticas e procedimentos das organizações também são aspectos visíveis, né, que impactam, né, que direcionam o comportamento organizacional. A própria estrutura dessa organização, né, a hierarquia, o seu organograma, ele é visível, né, ele é perceptível pelas pessoas. A questão da autoridade, né, formal, as lideranças, chefias, né, gestores das organizações, né, os mais diferentes níveis, né, ela é perceptível, né, ela é notada, ela é organizada dentro da própria estrutura, né, do organograma organizacional. A cadeia escalar, a unidade de comando e a tecnologia utilizada, entre outras coisas, né, tudo aquilo que for perceptível de uma forma direta, objetiva, são aspectos visíveis que fazem parte do comportamento organizacional, impactam o comportamento dos indivíduos e dos grupos. No entanto, nós temos também os aspectos invisíveis, tá? Com relação a como o indivíduo percebe as coisas, né? Como o indivíduo interpreta aquilo que o circunda. Né? Então, essa percepção lá interna do indivíduo, da liderança, né? Da estrutura organizacional, de como as coisas acontecem, das políticas, isso é uma percepção íntima, né? Isso é um aspecto invisível. Como o indivíduo lá dentro, né, ele percebe as coisas. As atitudes individuais são aspectos invisíveis, ou seja, em que sentido, né? O indivíduo, ele toma uma ação, ele tem uma atitude a partir de elementos internos, né? Que só ele, né, percebe, né? O que o move para tomar tal ou qual atitude, um aspecto lá interno do indivíduo. As normas dos grupos, né? Como os grupos se relacionam entre si, né? Como o grupo, os indivíduos dentro de um grupo se relacionam, né? Em termos de afinidade, né? Assimilação, desassimilação, né?
aproximação, afastamento, aceitação, reprovação, né? Essas normas são invisíveis, né? Isso se dá na relação entre as pessoas, ela não está escrita, né? A norma do grupo, como o grupo se relaciona entre si. As interações informais e os conflitos interpessoais, os conflitos dentro do grupo, né? São aspectos invisíveis que fazem parte do comportamento organizacional. Bom, como surge, né, o comportamento organizacional? Ele surge aí das bases lá, né, das primeiras teorias da ciência da administração. Alguns de vocês já devem ter feito a disciplina de TGA, os que não fizeram ainda farão, né? Nessa disciplina de TGA, que é a Teoria Geral da Administração, a gente vê as diversas teorias que ao longo das décadas, né, foram surgindo. Surgindo a primeira lá em 1902, 1903, né, a teoria científica com Taylor, depois logo em seguida, né, a teoria clássica com Fayol, e depois as demais teorias foram surgindo, né, até as teorias mais atuais, né? Isso tudo é estudado lá na TGA. Mas, dentre essas diversas teorias que foram surgindo ao longo das décadas, né, desde o início do século XIX, entre elas nós temos a Escola das Relações Humanas. Ela é originária, né, ela dá origem, na verdade, ao comportamento, né, organizacional, ao estudo do comportamento organizacional. Claro que o objetivo inicial, lá no estudo, na pesquisa que foi feita, né, nessa Escola das Relações Humanas, feita em Hawthorne, na empresa General Electric, né? Hawthorne é um bairro ali, né, uma localização dentro da cidade de Chicago, onde se verificou, então, algumas experiências, né, sobre como o ambiente afetava o trabalho das pessoas. Só que, ao fazer esse estudo, né, de ambiente, eles acabaram notando que outros elementos, né, também afetavam as pessoas, né, e que não só a produtividade, né, era afetada por alterações físicas do ambiente, mas alteração nas relações entre os indivíduos afetavam, né, a produtividade, o resultado daqueles grupos de trabalhadoras lá, né, naquela empresa General Electric. Eles começaram fazendo estudo, né, de alteração da luminosidade, por exemplo, né, e viam que isso alterava, enfim, o resultado. Mas o fato das pessoas estarem participando daquela experiência, se sentirem envolvidas, né, com alguma atividade que era proporcionada a elas, uma liderança que às vezes era modificada, né, em relação a uma liderança mais rígida, uma liderança mais participativa, mais humana, isso se verificou que alterava, né, o comportamento das pessoas. Então, já nas relações humanas, na escola de relações humanas, o comportamento humano começou a ser notado, né, de uma forma mais objetiva, mais direta, começou a ser considerado, tá? Então, ela inaugura aí a preocupação com os grupos informais, né, com a motivação, com a comunicação das pessoas dentro dos grupos humanos. Antes não, né? Antes era aquela teoria de máquina, né, lá da teoria científica, teoria clássica, né? Depois, com a Escola das Relações Humanas, entra, né, a questão do humano nas organizações, começa a se estudar, né, essa questão da psicologia humana, né, a motivação, a comunicação dentro das organizações. Logo a seguir, né, da teoria das relações humanas, surge a teoria comportamental da administração, né, que dá origem aí ao comportamento organizacional, né, já bem mais adiante, né, na década de 50, né, vemos que as primeiras teorias surgem em 1903, 1904, já em 1950, algumas décadas depois, surge a teoria comportamental da administração, né, vai tratar aí da questão da teoria das decisões, que as pessoas, né, é que tomam as decisões a respeito dos recursos, do sistema, dos usos, dos materiais, né, de como as coisas vão acontecer, né, de como as coisas serão organizadas, surge então a teoria das decisões. Então, os indivíduos, né, tomam uma proporção, né, mais aproximada do real, né, da sua importância dentro das organizações, né. Então, as pessoas que tomam as decisões a respeito da sua participação naquela organização, da sua permanência ou não naquela organização. Essa é a teoria comportamental, que inclusive depois, né, vai tomando corpo, né, e ganhando uma importância tão significativa que na formação, né,
dos cursos, sejam técnicos, né, ou sejam de nível superior, né, na área de gestão, ela se torna uma disciplina, né. Então, o curso técnico tem a nossa disciplina de comportamento organizacional, né, para todos os cursos da área de gestão, né. No nível superior, graduação, também tem, né, as disciplinas de comportamento organizacional, ou então psicologia organizacional, né, que faz o estudo do comportamento humano nas organizações. Tal importância, né, desse aspecto, tá? Bom, qual é o objetivo, né, do estudo do comportamento organizacional? Tem alguns objetivos, né, algumas questões particulares. Então, a cultura organizacional, estudar a cultura organizacional, conhecer como essa cultura, né, se molda, como ela existe, né, quais são as simbologias, né, como as pessoas se sentem naquele espaço, né, quais são os elementos que alteram essa cultura e que constroem a cultura organizacional, tá? O processo de mudança, como ele ocorre, né, como as mudanças dentro dos grupos elas se dão, e claro, né, sempre buscando proporcionar uma mudança positiva, né, através dessa compreensão. As comunicações formais e informais, a estrutura dos grupos, né, não só a estrutura formal que está lá no organograma, mas como essa estrutura se dá informalmente, né, a formação desses grupos informais, o desenvolvimento das equipes e dos grupos, né, que é objeto de estudo, né, e de relação com outro subsistema de uma área da gestão, que é a gestão de RH. Dentro de gestão de RH, a gente tem lá um subsistema, né, chamado treinamento e desenvolvimento. Então, o estudo do comportamento organizacional, né, para compreender como o grupo se molda, né, como se desenvolve, também pode alimentar de dados, né, esse subsistema da estrutura de gestão de RH, por exemplo, né, porque precisa treinar, desenvolver o grupo para obter os melhores resultados. E já vimos que os resultados, de fato, das organizações, ele é proporcionado e é feito, obtido através e pelas pessoas, para as pessoas. As lideranças, os aspectos relacionados, então, ao impacto da liderança no grupo, né, o desenvolvimento dos próprios líderes nesse sentido, e a personalidade, né, dos indivíduos e das organizações. Esses são os objetos de estudo do comportamento organizacional. Pessoal, até aqui, como é que está para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Para mim tá tudo certo. Tudo certo? Tudo Legal. certo. Muito bem. Legal. Gente, a participação de vocês é muito importante e é sempre bem-vinda, tá? Sempre que quiserem, né, participar em qualquer momento da aula, podem participar pelo chat, podem participar ao vivo. Tem aí o íconezinho, né, aqui no Google Meet de levantar a mão para pedir a palavra também, para falar. Participem, fiquem à vontade a qualquer momento, tá? O Marcos Vinícius colocou aí no chat tudo certo também. Muito bem, gente. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida de momento, né, nós vamos indo adiante. Bom, a gente já viu que a liderança, né, a gestão, ela tem um aspecto importante, né, é um dos objetos de estudo do comportamento organizacional. E como o resultado, né, ele vem das pessoas, é proporcionado pelas pessoas, né, o líder dos grupos, né, o gestor da organização, dos diferentes grupos organizacionais, né, ele tem um papel importante, né. Então, o Henry Mintzberg identificou 3 categorias de papéis, né, ou de atividades que os líderes, gestores, devem estar preparados para desempenhar. Tá? Papéis ali interpessoais, de decisão, decisoriais ou informativos, né, em relação ao grupo em que aquele líder, né, se torna, então, o gestor, o responsável pelo desenvolvimento. Em relação à função interpessoal, né, então, como esse líder, esse gerente, esse gestor, né, vai interagir com as pessoas, tá? A sua forma de se relacionar com os indivíduos dos quais ele é, então, o líder. Também tem um papel informativo, né? Esse líder, esse gestor, né, seja coordenador, seja gerente, seja diretor, né, seja coordenador, supervisor, enfim, né, ele vai ter esse papel de processar as informações, né, junto à sua equipe, ou seja, ele é um elo de ligação, né, entre a área estratégica da organização, lá que toma as decisões,
e informa, né, ele processa essas informações, tá, conduzindo a equipe, né, alimentando a equipe dessas mesmas informações. E tem o papel decisorial, né? Então, ele toma aí as decisões, né, com relação a diversos elementos que fazem parte, né, claro, da sua função em que ocupa, dentro da área em que ocupa como gestor, mas em relação ao próprio grupo, né, tem papel decisorial. Algumas competências que são importantes, né, para todos os indivíduos, todas as pessoas que fazem parte de uma organização, independente do nível organizacional que esteja, né? Então, é um nível estratégico, é um nível tático, é um nível operacional, nível estratégico, né, tipo nível de presidência e diretoria, né, nível tático, nível das gerências, nível operacional, nível, né, das funções que realizam as atividades finais lá da organização, em qualquer nível desses, né, essas competências profissionais são de extrema importância, né, elas são elementos da gestão de competências, né, em que cada líder, né, é responsável dentro da sua área, e, claro, a área de recursos humanos, né, tem seu papel importante nesses processos também, tá? Mas, importantíssimo, né, sempre desenvolver a equipe, né, contratar pessoas que, de alguma maneira, de alguma forma, têm identidade, né, ou que, né, têm a aderência às necessidades para o desempenho daquela atividade naquela organização. Que a Venato utiliza muito, né, essa relação, né, colocando que é importante designar a pessoa certa para a atividade certa, no momento certo dentro da organização, observando-se esses elementos, conhecimentos, habilidades, atitudes, tanto para processo de recrutamento e seleção, né, para que se coloque um indivíduo certo, no lugar certo, no momento adequado, ou seja, com os conhecimentos necessários para executar as atividades, com experiência, né, na execução das operações e, claro, com comportamento aderente à cultura daquela organização, aquele grupo humano que está sendo inserido. E, obviamente, né, desenvolvendo aquele grupo humano que já faz parte da organização, né, desenvolvendo sempre, né, na medida das necessidades, é claro, né, e da importância, os conhecimentos que aquele grupo humano precisa para desenvolver aquela atividade, né, desenvolvendo seu potencial para atingir cada vez melhores resultados. Treinamentos operacionais também, né, com relação às habilidades do como fazer, né, aquilo que precisa ser feito. E, claro, né, um desenvolvimento de comportamento, né, com relação às atitudes, aos comportamentos dos indivíduos. Então, é o chamado chá, né, de extrema importância em processos de contratação, de manutenção e desenvolvimento da equipe que já está presente em uma organização. Chá, conhecimentos, habilidades, atitudes. Conhecimento sendo o saber, a competência, né, relacionada ao saber, as habilidades, a competência ligada ao saber fazer, ou personalizar, fazer as atividades, né, para qual foi, enfim, contratado, e as atitudinais, né, o comportamento desse indivíduo na aplicação do seu conhecimento, na aplicação das suas habilidades, na sua forma de conviver, né, e de participar daquele grupo humano. Bom, dentre as competências profissionais, né, nessa perspectiva do chá, né, o saber aprender, saber fazer, saber ser, algumas coisas são extremamente importantes para os gestores líderes e também para os demais funcionários, né? Conhecer a realidade onde o mercado da empresa atua. Isso é uma necessidade, é uma competência dos líderes e dos demais funcionários, né? Tem que conhecer esse mercado. Que mercado é esse? Como ele funciona, né? Conhecer o perfil dos clientes da empresa, né? Porque são os clientes que, realizando a compra do produto ou serviço, vão gerar as receitas, né, para essa organização, que vai se manter ao longo do tempo a partir dos lucros obtidos, né? E quem é que faz girar e acontecer, né, o produto e a prestação de serviço? São pessoas, e essas pessoas, gestores e funcionários, têm que conhecer esse perfil desse cliente, né? Depende das pessoas, né? Saber tomar decisões diante de situações complexas, não só para o líder, né, mas também para os funcionários. É um sistema de tomada de decisões, né, cada um dentro da sua esfera, da complexidade e das obrigações, dos deveres, né, que cada um tem. O gestor, claro, né, tem os seus deveres de decisão sobre o grupo todo, mas cada um individualmente, né, toma decisões sobre a execução das suas atividades, né. Então, nesse sentido também.
evitar apenas tarefas de rotina, né? É uma competência profissional, né? Dirigindo aí as ações, né? Com proatividade, né? Então, realizando tudo aquilo que seja necessário, mas para além também, né? Trazendo novas soluções, né? Trazendo novas ideias, sendo inovador, que é uma capacidade humana, né? É uma chamada aí soft skill, né? Da atualidade, ou seja, a capacidade de lidar com problemas, de ir além daquilo que é o básico, liderar com eficiência e eficácia, aí que um papel mais direto do líder, né? Saber lidar com as, né, diferentes características individuais e fazer encaminhar, né, esse grupo humano, essas pessoas, para que sejam cada vez mais eficientes e eficazes, porque isso resulta em melhores resultados, né, manutenção do emprego daqueles que estão naquele grupo, e se a empresa continua obtendo cada vez mais e melhores resultados, né, a gente vai aumentando esse grupo humano, a empresa vai crescendo, né, tendo mais possibilidades de expansão nesse mesmo mercado. Então, se reflete para o próprio grupo humano que faz parte das organizações o resultado obtido pelo efeito do seu empenho, do seu trabalho, né, da aplicação dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, as soft skills, que a gente já antecipava um pouquinho antes, né, as soft skills, elas estão diretamente relacionadas ao comportamento, à personalidade das pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, né. Então, são habilidades humanas, são consideradas aí as competências do profissional do futuro, né? Claro que cada vez mais, por quê, né? A gente tem todo um processo, né, de industrialização, né, com as novas tecnologias que acabam automatizando diversos processos, né? A gente tem o surgimento da inteligência artificial, né, que vai tomando conta de muitas atividades que são mais operacionais, né? E as atividades que precisam de uma decisão mais complexa, que precisam de inovação, que precisam de capacidades que são única e exclusivamente humanas, né, é que se destacam para esse profissional do futuro, chamadas as soft skills, ou seja, os aspectos comportamentais da personalidade humana. Capacidade de resolver problemas, capacidade de inovação, né, capacidade de novas ideias, capacidade de lidar com situações complexas, capacidade de tomar decisão. Né? Claro que temos também as chamadas hard skills, né? Então, além das soft skills, a gente tem as hard skills, que são habilidades que se aprendem, né, ou são desenvolvidas através de capacitações, né? Ou seja, o passo a passo de como realizar uma determinada atividade, um atendimento, por exemplo, né? Essas são as hard skills, capacidade que a gente tem de aprender, né, a como lidar com situações, né, operacionais, tá? Bom, no ano passado, 2020, né, então foram elencadas essas 10 soft skills, né, habilidades comportamentais humanas, né, que são, então, vistas como habilidades do profissional do futuro, que estão ligadas diretamente à nossa capacidade do indivíduo, né, de lidar com problemas complexos, né, ter pensamento crítico, ser criativo, lidar com pessoas, ser empatia, ter a capacidade de compreensão, né, de uma realidade outra, ter inteligência emocional para lidar com, né, as dificuldades que surgem no cotidiano, orientação para serviços, né, atendimento do outro, né, capacidade de negociação nas diferentes situações que possam surgir com relação, né, ao cliente ou dentro do próprio grupo humano daquela organização, flexibilidade cognitiva de realizar novos aprendizados, novas descobertas, avanços, né, nas mais diversas ciências, e bom senso e tomada de decisão, né? Então são essas 10 soft skills, né, comportamentos, né, do profissional do futuro, ligados ao comportamento humano, né? Então são as habilidades humanas, né, consideradas as habilidades do profissional do futuro. Eficiência e eficácia, né, estão diretamente ligadas àquelas competências que a gente viu, né? Puxar conhecimentos, habilidades e atitudes. Então,
a forma como a gente aplica, né, o indivíduo aplica esses 3 elementos vão torná-lo mais ou menos eficiente e eficaz, impactando, portanto, o resultado organizacional. Então, o que é eficiência, né? É um trabalho bem executado. Se eu aplico bem os meus conhecimentos, as minhas habilidades e meus comportamentos, executo bem meu trabalho bem executado gera um cliente satisfeito com o produto que recebeu, né, com o serviço que foi prestado, fazendo com que esse cliente se mantenha na base de clientes daquela organização, fazendo com que esse cliente torne a comprar, fazendo com que o cliente, inclusive, recomende aquela organização para outras pessoas, fazendo com que esse mesmo grupo humano que faz parte dessa organização se mantenha ao longo do tempo, né, dentro daquela organização e que, inclusive, possa expandir a capacidade de atuação dessa organização, fazendo com que haja necessidade de ampliar esse mesmo grupo humano, né, com novas contratações e, portanto, gerando renda e salário para outras pessoas, né? Então tem toda essa lógica dentro desse aspecto, né? E eficácia, né? O trabalho bem sucedido, ou seja, os objetivos sendo alcançados, né? Nós vimos que a percepção é algo importante no comportamento organizacional, né? Então, esse elemento, né, percepção, ele se relaciona, né, como as pessoas participam e percebem, né, os movimentos dentro do grupo humano que fazem parte, sobretudo dentro do ambiente organizacional, né? Então, as situações mais diversas que possam acontecer, né, de relacionamento dentro do grupo, né, ele é percebido de uns para com os outros, né? Faz com que esse indivíduo, então, tenha uma percepção, né, de estou bem ou não estou bem, né, dentro desse grupo, estou feliz ou não estou feliz dentro dessa atividade, daquele grupo de trabalho, né? Isso causa um impacto no resultado do próprio grupo, né? Como cada indivíduo se sente dentro desse grupo, visto que esse elemento, né, ele é construído pelo próprio grupo, né? Então, por isso é importante desenvolver, né, os comportamentos também, as atitudes do grupo, né? Porque quando o grupo se compreende, se entende, né, tem uma boa comunicação e uma boa relação, a percepção é que gosto de estar nesse grupo, me percebo bem dentro desse grupo de trabalho. Se todos se sentem dessa forma, né, estão mais aptos, né, a ter melhores resultados, a desenvolver bem as suas atividades. Claro que o oposto também é verdadeiro, né? Se o grupo se relaciona mal, se comunica mal, não se entende, há uma desinteligência, a tendência é que os indivíduos venham a não se sentir bem naquele grupo, né? E, portanto, impacto no resultado, tá? Relação de valores, né? Então, a própria percepção de como a gente se sente dentro do grupo, né, está na relação dos valores, né, construídos pelo próprio grupo, né, pelos valores que os indivíduos trazem para os grupos que fazem parte. Isso é aplicável em qualquer grupo humano, né? A gente está falando aqui do comportamento organizacional e do grupo organizacional, mas essa estrutura de valores, né, estão presentes nas famílias, nos grupos de amigos, nos grupos escolares, né? Em qualquer grupo social, em qualquer sociedade, né, existe ali uma estrutura de valores e uma relação de valores que existe entre os indivíduos que fazem parte daquele grupo. Então, os valores ajudam a moldar a personalidade. Então, como essa personalidade, né, vai agir, reagir, existir dentro do grupo, depende dos modelos, né, que o indivíduo vai tendo ao longo da sua vida, né? Ele vai construindo a sua estrutura de valores. Claro que bons modelos, né, modelos de boa qualidade, vão ajudar que se construam bons valores, né, naquela personalidade. Modelos de má qualidade tendem a gerar, né, uma estrutura de valores que vão ser, claro, de má qualidade no comportamento, né, das pessoas umas com as outras. Claro que isso a gente pode assim, dizer que é geral, né, mas não pode generalizar. Porque em comportamento humano, né, não existe matemática, né, ou seja, porque esteve num ambiente, né, de
valores negativos, né? Então, significa que, objetivamente, diretamente, vai ter valores ruins, negativos, e vai ser um indivíduo que tenha problemas em relação de valores. Não, né? Existem situações em que o indivíduo está submetido a modelos de má qualidade, né? Mas sai dali um indivíduo, né, com valores bons, né? Porque a decisão, né, o chamado livre-arbítrio, né, que é dotado do ser humano, né, faz com que o indivíduo, inclusive, possa tomar decisões opostas ao comportamento que ele vê, né? Identificando os resultados negativos daquele mau comportamento, ele segue o caminho diametralmente oposto, né? Então, esse comportamento ruim gera esse resultado ruim, então eu vou ter esse comportamento que é positivo. Então, sim, os modelos causam impacto, mas também existe essa outra possibilidade, né? Do indivíduo ver um mau modelo e não seguir aquele mau modelo, né? Tomando uma decisão racional, visto que o mau modelo apresenta maus resultados. Tá? Bom, temos as formas de administrar, que são as formas reativa e proativa. Tá? A forma reativa é aquela em que os indivíduos, tanto líderes, né, gestores, quanto, né, colaboradores, né, então não só os gestores, mas também incluindo os demais colaboradores, agem, às vezes, de forma reativa diante dos acontecimentos, ou seja, espera que o problema ocorra para depois aí tomar, então, uma ação. Isso é reativo, ou seja, acontece o problema, eu reajo ao problema que acontece. Mas existe a possibilidade de a gente agir de forma proativa, ou seja, tanto o líder, gestor, quanto os indivíduos colaboradores, né, se antecipam ao problema que possa surgir, ou seja, agem de forma planejada, pensada, programada, né, se antecipam ao problema. Não, tal situação pode ocorrer com os clientes. Então vamos pensar aqui primeiro, né, se essa situação acontecer, qual vai ser a saída, qual vai ser a solução. Quando o problema se apresenta, nós já temos algo elaborado, uma solução, um caminho para ofertar. Essa forma proativa traz os melhores resultados. A forma reativa, o que acontece, né? Eu não tinha pensado na solução, agora a gente reage de uma forma, né, a resolver aquela situação e às vezes não é o melhor caminho. Tá? Então tem essas duas formas. Claro que a proativa é o ideal, né? É aquela que atua com planejamento, com previsão das situações e que vai trazer, sim, os melhores resultados para a organização. Claro que para isso precisa se preparar, planejar, prever, pensar, né, nas situações que possam surgir, para que a gente já esteja preparado para enfrentar, né, essas situações no mercado. Outro elemento importante que a gente viu, né, que é o objetivo do comportamento organizacional, é a motivação, né? Então, as equipes elas precisam ser estimuladas, né? E, claro, surgindo daí, né, uma motivação para a sua atuação, né, e para a obtenção de melhores resultados dentro daquela organização. Só que a motivação é dual, né? Então, o indivíduo pode ser motivado e, é claro, né, a motivação também depende dele. Né? Não tem como motivar alguém que não quer ser motivado, né? E também, né, mesmo que o indivíduo não seja motivado de forma externa, ele tem a sua automotivação, né? O empenho do seu livre-arbítrio, da sua vontade, né? Da liberdade de agir e de pensar positivamente, né? E se automotivar para obter os melhores resultados. Então, a motivação ela tem essa dualidade, né? O indivíduo pode externamente ser motivado e tem a motivação interna também. Tá? Bom, o gestor desempenha, né, um papel importante nessa motivação externa, né? Ele avalia a equipe, avalia as potencialidades, as características dos indivíduos e procura proporcionar algum tipo de motivação, né, na sua equipe. A relação do líder com os liderados, né, ela pode ser motivadora, né? Ela pode ser auxiliar nesse processo, né, em que possa ser estimulado, inclusive, né, aqueles valores internos que o indivíduo possa se sentir automotivado também, tá? Mas ela é de dupla dependência, né? Dual, né? A nossa motivação, em primeira instância, depende somente de nós mesmos, tá? E também pode ser complementada, ativada por motivação externa, mas em primeiro lugar sempre vem
o desempenho da nossa vontade, né, em termos de motivação. Em termos de motivação, nós temos algumas teorias. Essas teorias a gente vai desenvolver ao longo das próximas aulas, tá? As teorias conceituais, processuais e de reforço. Nas teorias conceituais, a gente tem o Maslow, o Alderfer e o McClellan, tá? No Maslow, a teoria da hierarquia, Alderfer, ERC, os dois fatores com Herzberg e a teoria da realização com McClellan, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai falar do Maslow, mas as demais a gente vai ver nas próximas aulas. As teorias processuais, com Vroom e Stacey Adams, e as teorias de reforço com Skinner. Todos eles a gente vai ver já na próxima aula, né? Mas já falando do Maslow, né, que é uma das primeiras teorias, que é a teoria da hierarquia, né, Maslow estabeleceu uma hierarquia de algumas necessidades humanas, colocando na base das nossas necessidades aquelas mais fisiológicas, básicas, e no topo da teoria das necessidades, né, aquelas necessidades de autorrealização. E ele disse que elas são gradativas, né, conforme a gente atinge uma, a gente busca a seguinte. Tá? Quais são elas, então? O Maslow estabeleceu, então, essas necessidades, colocando na base as necessidades fisiológicas, depois atendidas as fisiológicas, né, a busca pela necessidade de segurança, depois as sociais, as de autoestima e depois as de autorrealização. Colocando neste crescente, né, sempre que uma é atendida, a gente vai para o próximo estágio. Tá? Em termos de necessidades fisiológicas, né, são aquelas necessidades mais imediatas de sobrevivência, né? Nas organizações, por exemplo, elas são atendidas de que forma, né? Pagamento de salários em dia, né? Os benefícios, por exemplo, fazem com que o indivíduo consiga atender suas necessidades fisiológicas. Então, causa impacto na motivação das pessoas, causa impacto, né, em como as pessoas vão se comportar, né, dentro do ambiente organizacional também, né? Necessidade de segurança, né? De proteção, né, de esses indivíduos se sentirem, né, equilibrados nesse sentido dentro das organizações. Né? Como é que ela acontece? Né? O indivíduo se sentindo seguro de que a sua atividade, seu trabalho está assegurado, enfim, né, é uma necessidade de segurança que pode ser atendida pelas organizações também. As necessidades sociais relacionadas, então, às pessoas e aos grupos que fazem parte, né, do nosso convívio, nas organizações, é claro, né, aqueles grupos de trabalho, e eles precisam ser, então, desenvolvidos, treinados, né, dentro das organizações, naqueles 3 aspectos do chá, né, conhecimento, habilidade, atitude. Depois nós temos, né, as necessidades de status, de autoestima, geralmente podem ser atendidas, né, pela organização, pelo reconhecimento, né, pelo bom trabalho desempenhado, pelo atingimento das metas e o reconhecimento desses atingimentos, né. E as necessidades de autorrealização, também podem ser atendidas, né, pelas organizações, ofertando, né, ou possibilitando, né, o crescimento desses indivíduos através dos seus planos de carreira, né, planos de desenvolvimento das pessoas que possam se autorrealizar dentro das organizações, né, crescendo, né, numa carreira organizacional. Essa é a teoria das necessidades de Maslow. Tá? Os demais teóricos a gente vê a partir da próxima aula. Pessoal, até aqui, dúvidas, perguntas? Como é que tá para vocês? Tudo certo. Tranquilo. Tudo certo? Então, gente, esse é o conteúdo, né, de hoje. Mas nós temos a segunda parte agora com exercícios ali no nosso Classroom. Tá? Os exercícios são correspondentes a esse conteúdo que a gente acabou de ver. Tá? É importante vocês fazerem, participarem, né, realizando esses exercícios ali no Classroom, né, como a gente já conversou antes no nosso contrato pedagógico. Tá? E a gente vai até o meio-dia ali fazendo exercícios. Então, pode ser que sejam 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, aquela quantidade que der tempo de fazer, né, nesse tempo que ainda falta de aula. Tá? Então, eu vou começar. Eu vou postar já os slides que tinham ficado, né, do contrato pedagógico. Vou postar esses slides que a gente utilizou agora, né, na aula ao vivo para vocês. E aí vou postar já o nosso primeiro exercício. Os exercícios eu posto um de cada vez, tá? E aí
espero vocês fazerem o primeiro exercício. Quando a maioria tiver feito, eu vou perguntar se tem dúvida, se tem pergunta. Se ninguém tiver dúvida ou pergunta, eu passo para o próximo exercício e a gente vai nessa sequência até o final da manhã. Então, como tem um tempo de realização para cada exercício, durante a realização, surgindo dúvidas, perguntas, nós estamos aqui ao vivo, né? Para vocês fazerem aí as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Enquanto as atividades estão sendo feitas ali no Classroom, certo? Primeiro exercício, então, gente, de hoje, já está postado lá no Classroom para vocês, tá? Exercício 1 da aula 1 e 2. Então, os exercícios que são postados em relação ao conteúdo da 1 e 2, tá? Então, vocês podem se socorrer daquilo que a gente conversou durante a aula ao vivo, do conteúdo da apostila, do conteúdo dos slides para fazer esses exercícios, tá? Muito importante participarem fazendo os exercícios, para depois, quando fazer o processo avaliativo, vocês terem o melhor resultado possível, certo? Então, o exercício 1 já está em andamento, algumas pessoas já estão respondendo, né? Já tem 3 respostas já.